Pessoal, nós estamos recapitulando, as nossas aulas que nós tivemos. Hoje nós vamos recapitular da aula 4 até a aula 8, tá certo? A aula passada nós recapitulamos a aula 1, 2 e 3 do primeiro livro, agora passamos para o segundo livro e estamos recapitulando. E é muito interessante porque nós temos sido instruídos e ensinados acerca, acerca do que nós, somente nós, como povo de Deus, passamos e temos a oportunidade de fazer, que é acompanhar uns aos outros, é cuidar do rebanho, é andar, caminhar junto uns com os outros sem interesses pessoais, né? Sem interesses de ganho pessoal. Dinheiro, poder, fama, essas coisas. Para o povo de Deus, a nossa caminhada, o que foi colocado para a gente se preocupar uns com os outros e a gente caminhar no sentido de andar e saiu do destaque aqui, só um momentinho. Não. Vamos lá. E andar, caminhar com. Deixa eu só um momentinho, pessoal. Só nós, como povo de Deus, temos essa oportunidade, temos esta obrigação colocada pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, né? Nós, diferentemente das pessoas do mundo, que têm interesses e elas não se interessam pelas pessoas porque estão caminhando para a mesma direção, mas elas se interessam para o que aquelas pessoas podem gerar de benefício para elas, né? Esse é o fundamento do mundo. O mundo, as pessoas do mundo, elas se interessam consigo mesmas. Elas não se interessam com os outros. E nós temos, né, dentre todo este ensino que nós pudemos aprender durante o ano, que é a questão que muitas vezes nós não nos aproximamos das pessoas. E a gente acaba mantendo uma certa distância, isso falando com os irmãos, tá? Porque o propósito do ensino do ano de aconselhamento bíblico, ele está voltado para o acompanhamento, né? A disposição que nós temos que ter para vivermos uma vida em harmonia, em comunhão com os irmãos, ajudando uns aos outros, aconselhando, uns aconselhando aos outros. E muitas vezes a gente coloca os próprios limites. A gente estabelece os próprios limites. E a gente estabelece baseado nas nossas considerações. Olha, não quero me relacionar com esse irmão aqui, não quero, tenho mais afinidade. E a gente começa a formar os grupos, os guetos, né? Começa a formar os grupinhos mais isolados, as panelinhas, como dizem, né? E acabamos deixando parecer uma certa blindagem para que nem outras pessoas possam adentrar a esse grupinho. Eu não sei se acontece isso com você, irmão. Eu não sei se isso é uma realidade na sua vida. Mas se acontece, algo precisa ser feito e precisa ser tratado, né? Porque nós, todos nós somos iguais e merecemos e carecemos, né? Merecemos, assim,
carecemos da graça do Senhor e merecemos, né, não do mérito em si, mas precisamos nos relacionar uns com os outros de igual forma. Como Cristo se relacionou, inclusive, com Judas, que foi o traidor dele. Né? Então, hoje a aula ela se baseia um pouco nisso, né? Na verdade, nós vamos passear aí por alguns motivos, mas começa com isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Muito bem. Vamos lá? Então, aproxime-se das pessoas. Deus toma a iniciativa e se aproxima de nós. Nós tomamos a iniciativa e nos aproximamos das pessoas. Baseado... Deixa eu só fechar aqui. Um momentinho só, pessoal. Baseado nesse... Olha só, vamos ver o texto base, que é Ezequiel 34:11. Porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Esse texto, ele é um tapa na nossa cara, porque o Senhor, ele vem ao nosso encontro. Ele vem em busca da ovelha perdida. Ele vem quando nós estamos caídos ali, achando que o mundo vai acabar porque aconteceu um grande problema na nossa vida, aconteceu um terremoto, aconteceu um desastre. E as nossas concepções, as nossas razões humanas, os nossos entendimentos que tendem para o pecado, que tendem para o mal, estabelecem limites que Deus não está conosco, que Deus não nos ama, que Deus não está nos ouvindo, entendeu? Que ele não vai nos socorrer. E o texto é muito claro e ele fala, porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então, mesmo que a gente ache que a gente está perdido, o Senhor vem ao nosso encontro. A iniciativa é dele. Agora, o que isso mostra para nós? Que nós, grande parte dos nossos problemas não são resolvidos por falta de iniciativa de nossa parte em enfrentá-los. A gente estabelece esses limites baseado nas nossas concepções pessoais. Às vezes a gente acha coisas, a gente considera coisas que não estão baseadas na palavra de Deus. E a gente acaba estabelecendo limites. Fala assim, olha, isso daqui não dá, não funciona assim. Entendeu? E a gente faz isso, inclusive, quando o problema é com as outras pessoas e a gente faz considerações de julgamento até, né? A gente, olha, aquele irmão, poxa, ele está passando por isso porque também pudera, né? Ele errou, né? Ele não deveria ter feito assim, assim, assado. E a gente acaba estabelecendo esse limite, esse abismo, e a gente não se aproxima dessas pessoas porque a gente está meio que apoiado nas nossas próprias concepções, né? Esse texto de Ezequiel, ele relata a atitude do Senhor em buscar o seu povo. Um povo que virou as costas para Deus. E por conta disso, eles estavam no cativeiro babilônico. Eles estavam lá no cativeiro. E as ovelhas, né? Elas não demonstram
nenhuma inclinação para se voltarem para o Senhor. Mesmo assim, né, no versículo, se a gente vê o versículo 16 de Ezequiel 34, alguém pode abrir aí e ler? Ezequiel 34, capítulo 34, versículo 16. 34, 16. Vou ler aqui, Sérgio. Pode ler. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Olha só. Ele tá fazendo distinção ali, né? A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. Ou seja, aquela que está perdida, que nunca se encontrou, né? Que nunca foi encontrada, ele vai buscar. A desgarrada tornarei a trazer. Ou seja, se a gente tropeça e cai, ele vai lá e busca. Exemplo para nós. O Senhor fazendo isso e nós, como exemplo, fazendo isso pelo povo de Deus, com as ovelhas. A quebrada ligarei, né? Aquela que foi quebrada. A enferma fortalecerei. É o nosso papel de acompanhar junto também. Se estamos mais fortes, porque o Senhor nos faz fortes e nós temos que ajudar a fortalecer os fracos. Mas a gorda e a forte destruirei, ou seja, as arrogantes, aquelas que dizem que não, eu não preciso de ajuda. Não, pode ficar sossegado, eu não preciso de ajuda não, irmão. Tá tudo certo. Rapaz, você tá no buraco, estou estendendo a mão, vamos caminhar junto, né? Então, a palavra apacentá-las-ei com justiça, ou seja, a mão de Deus, a justa mão de Deus estará sobre elas, né? Então, veja, a nossa resposta quanto aos cuidados dos domésticos da fé é irmos ao encontro deles. Há necessitados, não somente os que necessitam de sustento material, mas principalmente espiritual. Tá certo? E algumas questões aqui que são importantes, olha só. Vamos lá. Alguma vez alguém já se aproximou de você com interesse genuíno na sua vida? Como essa pessoa fez isso? De que maneira essa atitude foi encorajadora para você? Você consegue se recapitular aí e pensar? Né? Ou se colocar da outra ponta, do outro lado. Você já fez isso com alguém? Próximo. Esperamos ser motivados pelo modo como Jesus nos tratou? Esperamos ser motivados, é uma afirmação. Esperamos ser motivados pelo modo como Jesus nos tratou. Como você diria que Jesus se aproximou de você? Como foi isso? Né? E aí imagine você fazendo se colocando do outro lado também, tá certo? Com a pessoa que você está aconselhando. Por que talvez você se mostre relutante em se aproximar das pessoas? Nós vemos irmãos aí que é interessante que agora, no momento de pandemia, de não poder se aproximar, é até, de alguma maneira, em alguma medida, justificável, né? Meu irmão terminou o culto, o pastor falou assim, ó, você vai aglomerar, aglomera do lado de fora, né? Ele fala. Muito bem, mas alguns insistem, alguns como nós, né, insistem em passar um tempinho ali e conversar, né? Mas alguns, eles levantam rapidinho e vão embora, né? Vão embora, não querem conversa com ninguém e não se aproximam, né? Eles não dão abertura para que outros se aproximem deles. Nós vivemos uma sociedade que está ficando a cada dia mais doente.
E a questão do relacionamento é uma das principais razões, né? Nós vemos pessoas totalmente paranoicas com situações, né? Com problemas de medo. Viver parece que é um problema, medo da vida, né? E isso adentra muitas vezes a igreja do Senhor, a igreja visível, as casas, os nossos lares. Às vezes nós estamos vivendo assim, nós estamos nos apresentando dessa maneira às questões da vida, aos desafios da vida. Tantas situações difíceis para enfrentarmos, quando chegamos nela, a gente apresenta evidências que demonstram uma similaridade ou uma aparência mundana com as pessoas do mundo que nos deixa assustados. Nós ficamos, às vezes, assustados com isso. Porque é nesses momentos, é nas provações em que precisamos nos apresentar como pessoas que foram realmente alcançadas por Deus, com evidências claras daquilo que já foi feito na nossa vida. E às vezes não é isso que a gente demonstra, né? Muito bem. Como você espera... Desculpa. Peraí. É isso mesmo. Como você espera dar o primeiro passo para se aproximar das pessoas? Pensa aí com você. Como você faria para dar o primeiro passo? Você pode ser tímido, tímida, né? Como quebrar essa barreira aí da timidez ou da vergonha, né? Como você faria isso? E isso é muito importante, irmão, irmã, porque vocês são jovens. Amanhã vocês vão ser líderes, né? Vão ser líderes na obra, na igreja, vocês vão ser líderes nas suas casas, vão ser mães, vão ser esposas, vão ser maridos. E vocês vão ter que tomar iniciativas dentro das suas casas, com os filhos. Vocês vão ter que apresentar essas evidências primeiramente dentro de casa. E isso é importante. A proximidade, se aproximar. Imagina se você tem dificuldade hoje de se aproximar dos irmãos, pode ser que você tenha dificuldade no futuro de se aproximar da sua esposa, de se aproximar do seu marido, de se aproximar do seu filho. Deixa o filho dentro do quarto lá, você não sabe nem o que está acontecendo, não consegue ter uma conversa franca, um diálogo com o filho. Tantos pais, tantas famílias tendo dificuldades com isso, porque se fecharam em si mesmos, agiram com vergonha, agiram, sei lá, às vezes com outras motivações que impediram que isso acontecesse de forma de uma forma a caminhar na mesma direção, né? Então, seguindo aí, vamos para a questão das influências, né? Conhecendo as influências decisivas. Nós temos aqui o coração que é o coração que apresenta um sinal, tem ali que aquilo ali é um chifrinho do demônio e um coração santo, né? Que são as influências internas e as influências externas, né? O fato, irmãos, é que a gente sempre se movimenta em torno daquilo que a gente quer, né? Daquilo que a gente acha importante para nós. Nós amamos, aborrecemos,
planejamos, descansamos, nós evitamos, nós adoramos, nós nos escondemos, dentre inúmeras outras coisas que nós fazemos, né? Enquanto tudo isso acontece, todas essas coisas acontecem do lado de dentro, que são as reações internas, né? Do lado de fora, nós irritamos os nossos pais, né? Você já irritou seus pais? Nunca? Nunca irritou seus pais? A Bíblia fala assim, ó, não provoquei os vossos filhos a ira, né? E provocar os filhos a ira, tem muitas situações em que a gente pode se encaixar, né? Mas a principal é pregar um evangelho, ou falar de um evangelho, ou viver um evangelho do lado de fora de casa e não viver esse evangelho dentro de casa. Quando os filhos tiverem consciência daquilo, aquilo vai provocar ira nos filhos. Entendeu? Então, do lado de fora, nós perdemos o emprego. Do lado de fora, o vizinho que não fala com você por nada, né? Nós saímos para almoçar, nos recuperamos de uma doença, somos amados. Enfim, a vida se apresenta ou nos apresenta coisas boas e coisas ruins. E essas influências, elas fazem muita diferença na nossa vida. Porque a gente é influenciado por questões internas, né, que a gente precisa tratar, e por coisas externas, que nos atraem, que é essa imagenzinha aí, das atrações que o mundo faz conosco. Então, muitas vezes a gente é atraído por questões do mundo que tem o propósito, o objetivo de nos desviar da beleza da luz de Cristo, da comunhão dos santos, né? São pedras pelos caminhos que são colocadas pelo nosso inimigo para fazer a gente tropeçar. Porque ele não pode com a nossa vida, mas ele pode nos atrapalhar na nossa visão, na nossa forma de entender o mundo, na nossa concepção de vida, colocando coisas na nossa vida, e todas essas influências externas, elas dão sustento, elas alimentam muitas vezes as questões internas. Porque se você tem uma fraqueza para alguma coisa que te faz desobedecer, é ali que o inimigo vai trabalhar. Entendeu? Então, quando nós identificamos isso nos nossos irmãos, e a gente está claramente vendo que muitas vezes acontece desvios, acontecem atitudes que não são compatíveis com uma vida cristã. A gente às vezes prefere a gente fala assim, eu não quero me envolver com isso. Deixa eu ficar aqui sossegado, deixa eu ficar aqui tranquilo, porque eu não quero problema, não quero problema. Muitas vezes é isso que nós fazemos, e não é isso que nós devemos fazer. Essa é a questão, né? Então, nós precisamos conhecer essas influências, primeiramente em nós, para podermos ajudar os irmãos que estão sendo enganados, né, pelo inimigo, enganados por si mesmos, né? Porque o inimigo ele não tem poder sobre a nossa vida, mas ele coloca ideias que vão fazer com que aquele nosso coração ruim, ele receba aquilo como verdade, entendeu? E ele acaba nos enganando. E os nossos irmãos acabam passando por isso, né? Então,
Vamos ver esse texto aí, ó. Acima de tudo, guarde o coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, a questão não é a questão externa. Nós temos que tratar o coração. Porque se você tiver com o coração tratado, se você tiver, seu irmão tiver com o coração tratado, tratar o coração dele, pode vir a tentação, pode vir as pedras no caminho, mas elas não vão encontrar guarida, elas não vão encontrar um coração, elas vão ali encontrar um coração preparado para refutar, para rebater, para repelir essas coisas. Entendeu? Se a gente olhar a história de Davi, né, um homem segundo o coração de Deus, que errou, pecou com Batseba, ele desejou. Ele não simplesmente adulterou com ela, mas ele planejou um plano, foi um plano maligno de matar o marido. Ele queria enganar a sociedade, queria enganar as pessoas, porque ele queria que o marido se deitasse com a esposa para todos pensarem que aquela criança tinha sido concebida pelo próprio marido. Né? E ele não conseguiu fazer isso e resolveu matar. Muito bem, de um lado a gente vê Davi, do outro lado a gente vê José. Né? Que não se... José, ele estava preparado. Ele estava preparado, com o coração preparado para as ciladas do inimigo. Davi não estava com o coração preparado. Mas olha, o pecado de Davi trouxe consequências, mas não fez com que ele fosse menos do que José. Assim, em termos de do que Deus realizou na vida dele, né? Porque ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi se arrependeu e pagou um preço por tudo isso, né? E José teve uma outra atitude e Deus honrou a fidelidade de José, a fidelidade dele a Deus, né? E ao marido da mulher que tentou seduzi-lo, né? Então, nós precisamos, né, cuidar disso. Se a gente ler lá, deixa eu ver, Gálatas... deixa eu verificar aqui um texto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar que me ocorreu um outro texto agora. Oxê. É Colossenses 3:5. Não é Gálatas. Colossenses 3:5. Deixa eu abrir aqui. Olha só, que fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3, 5 e 6. Então, está em nós fazer morrer a nossa natureza terrena. Nós somos um povo alcançados por Deus e agora responsáveis pelos nossos atos maus. Não que o mundo não seja responsável, o mundo é. Mas o mundo não pode mudar por si só. Nós podemos dizer não para as coisas de Deus. E esse texto ele fala assim, ó, fazei morrer, é imperativo, você deve fazer morrer. Ou seja, se você se alimenta de besteira, se você se alimenta de porcaria, você está alimentando justamente
a questão da prostituição, da impureza, da paixão lasciva, do desejo maligno e a avareza. Você está alimentando o seu coração com essas coisas? Então, é você que deve se alimentar das coisas que justamente vão limpar o teu coração. Né? Nós devemos limpar o nosso coração, fazer morrer a nossa natureza. Tá certo? Vamos em frente? Vamos lá. Essa figura aí, ela mostra o seguinte: o coração é o centro de tudo. Ó. Aí tem o corpo, o trabalho, ó, cultura, pessoas, trabalho, dinheiro e os seres espirituais, né? Todas as coisas da nossa relação aqui, ó, que são tangíveis, que são coisas assim, ó, cultura tá à nossa disposição, que é, né? Ela se caracteriza até em coisas tangíveis, ó, cultura, tem cartazes, tem ações do governo e não sei o que tal. Todas essas coisas, apesar de ser ideias intangíveis, mas elas se caracterizam até em coisas tangíveis, mas elas estão próximas, elas estão visíveis, né? Pessoas, né, que estão junto conosco, né? O trabalho, o nosso trabalho e o dinheiro, né? Aí nós temos do lado de fora a questão do sobrenatural, dos seres espirituais, daquilo que, né, nós não vemos, que é a nossa luta, né? A nossa luta não é contra a carne, não é contra aquilo que é tangível, né? Mas contra as potestades do ar. Então, todas essas coisas elas fazem influência no nosso coração, né? E lá dentro, o Deus vivo, ele está presente no nosso coração, ele já transformou o nosso coração. Então não há desculpa para a gente chegar e falar assim, não, não é possível, eu não aguento, eu não posso resistir. Não é, tá certo? Então, assim, nós vemos que todas essas coisas, elas estão do lado de fora, e elas estão relacionadas com o nosso coração, né? O que te influencia? O que está te influenciando nessa vida aqui? Se amanhã, você pensa o seguinte, se amanhã você for estudar longe, assim, que nem o Daniel aí passou um tempão lá na Holanda, né? Outros mais passaram em república, né? E imagine você sendo obrigado a ficar numa república, só tem gente do mal, só tem gente, né, que busca as coisas do mundo, onde você vai ser desafiado a dizer não aos convites comuns aos jovens do mundo. Imaginem vocês numa situação dessa. Qual será a resposta de vocês? Qual será a sua resposta e a sua coragem de você se tornar um careta e ser chacotado por todo mundo? Será que vale a pena? Cristo vale a pena na sua vida? A salvação que chegou na sua vida vale a pena? Então, veja, o que te influencia nesse mundo aqui? E nessas coisas nós temos que buscar ajudar os nossos irmãos em Cristo que estão passando por situações assim. E não simplesmente com declarações de julgamento tal e estabelecer limites e regras para si só e falar assim, não, deixa que ele se vira, alguém ajuda, né? Deixa que isso o pastor vê, deixa que isso o presbítero vê, entendeu? Não funciona assim no reino de Deus, não funciona, né? No aconselhamento bíblico, essas questões elas são muito comuns de a gente encontrar, entendeu? Então, a nossa meta é identificar essas influências que se revelam mais importantes, né, para o aconselhado. A gente identificar o que realmente está acontecendo com a vida dele, que exercem maior influência sobre ele, né? Veja, como estão as suas influências, né?
A gente precisa cuidar do nosso próprio coração, cuidar para que a gente possa ajudar outros, tá certo? Todas as nossas relações com o mundo estão diretamente conectadas com o nosso coração, e Deus está acima de tudo isso, tá certo? Experimente riscar Deus desse mapa, o que sobra? O que sobra? Como que vai? Experimente. É assim que o mundo vive. Risque Deus. Nós vamos seguir o desejo do nosso coração, nós vamos ser levados para lá e para cá, e nós não vamos caminhar para uma direção comum a todos, que é a esperança em Cristo Jesus. Nós não vamos caminhar. Se a gente riscar Deus, né, desse... Ó, riscou, está certo? Mais um, tem mais um, né? Será que você já riscou Deus alguma vez das suas decisões, das suas relações? Será que já aconteceu isso? No relacionamento, pessoas curam, pessoas ferem. A gente pode ser aqueles que curam e podemos ser aqueles que ferem. Como você quer ser reconhecido no corpo de Cristo? Como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, e que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É um texto de Salmo que nos traz luz a respeito dessa questão da união. E faz uma referência forte, né? Porque o óleo, o significado que o óleo tinha lá no Antigo Testamento, né? Da unção, né? Da saúde, né? No óleo, que desce pela barba, a barba de Arão, o significado da barba de Arão, aquele que falava em nome do Senhor. Aquele que foi escolhido porque Moisés, ele não sabia falar, ele não conseguia falar, né? E Deus falou assim, olha, Arão vai falar no teu lugar. Você converse com ele e eu colocarei as palavras na boca dele, né? Até a gola de suas vestes. Aquela veste, ela significava significava o modo como Deus aceitava. Ele tinha que ter uma veste para poder se achegar aos santos dos santos, para ele poder adentrar aquele lugar. Então ele tinha todo um modo para poder se apresentar. Aquilo significava sinal de pureza, né? E Deus exigia dessa forma. Então o Salmo ele traz para a gente luz a essa questão. Entendeu? Seguindo aí, gente, converse sobre sofrimento. O nosso corpo tem grande influência sobre o nosso coração e afeta a forma como reagimos aos problemas da vida. Às vezes a gente pode estar passando por uma dificuldade, e essa dificuldade física, dores, né, no corpo, problema de saúde, isso daí afeta a forma com que nós reagimos às questões da vida. Afeta a forma com que nós reagimos ao sofrimento, às mãos estendidas dos nossos irmãos. Então, às vezes, a gente, né, vai encontrar, pode ser que a gente encontre com pessoas que estão em sofrimento, né, questões assim, né, situações que vão influenciar na forma com que eles vão encarar, né, essas dificuldades. Olha só, temos corpos fracos, né? Só um bracinho magrinho aí. O Serjão que está presente aí com a gente, esse bracinho aí é um braço não malhado, né, Serjão? Não sarado. Mas nós temos aqui, ó, corpos fortes. Ó, olha lá, pessoal levantando peso, tal, né? Só que o físico em si, né? Ele não retrata, né? Se eu tenho músculo, eu tenho vigor físico, assim, de ser sarado, tal, academia, isso não retrata o que nós podemos reagir às questões da vida. Não é o exterior, não é o corpo
exterior que vai trazer algum benefício na questão de enfrentamento dos problemas da vida. Entendeu? Então, não é, a gente não vai orientar alguém para fazer academia para ele poder ser tratado de um problema que está acontecendo lá no coração dele, problema na mente, né? Não funciona assim, tá certo? Mas o fato nós temos aí um texto, ó. Então, olha lá, 2 Coríntios 12, de 9 e 10, ó. Então ele, o Senhor, me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O fato é que Paulo estava se referindo não propriamente às questões das fraquezas do corpo, mas também às fraquezas do corpo, porque ele passou por muitas dificuldades nas prisões, né? Mas não propriamente nas fraquezas do corpo, mas na questão da fraqueza com relação às situações que ele vivia, que ele passava por fraquezas. Então, e Deus o tornava forte, né? Questões de prisões. Você pode ter um corpo sarado, malhado, e tá preso, entendeu? Isso de nada vai ajudar. Não, eu não estou falando aqui que exercício é ruim, tá? Não tem nada a ver. Mas é que, com relação aos problemas da vida, isso de nada vai adiantar, né? Pode ser que ajude a gente a estar ali em comunhão, né? Teve uma época da minha vida que eu estava fazendo esteira e tal. Agora eu preciso tratar de algumas coisas físicas aqui, né? Eu não estou fazendo nada. Desde os 19 anos que eu parei de fazer alguns exercícios. Não fiz mais nada, só trabalhei. Então esse corpo que eu tenho aqui é graça pura, né? Veja, e teve uma época que eu estava fazendo esteira e eu colocava em cima da esteira, eu ficava ouvindo a palavra de Deus e estava ali. E aquilo ali trabalhando na minha mente, eu me exercitando, né? E ficava ouvindo, entendeu? Então, é uma maneira também de a gente utilizar, né, aquele meio para que a mente ela seja tratada também, né? Então, a gente não pode simplesmente ir para uma academia para fugir dos nossos problemas e achar que isso vai solucionar alguma coisa, né? Não é isso que vai mudar, mas é a questão de a gente se considerar fraco, a gente entender que a gente é fraco e Deus nos aperfeiçoa nessa fraqueza, né? Porque quando a gente encarar e a gente entender, falar assim, eu sou fraco, realmente eu sou fraco, me ajuda, Senhor. Me ajuda porque eu por mim mesmo não consigo. E nós vamos encontrar irmãos assim. E a gente precisa ajudá-los. Entendeu? Então, nós temos um outro texto aqui, ó. 2 Coríntios 4:16. Eu vou ler aqui, ó. Mesmo que o nosso homem exterior, nosso corpo, se corrompa, contudo, o nosso homem interior, nosso coração, a nossa alma se renova de dia em dia. Então, mesmo que esse corpo aqui fique velho, a pele fique fraca, nós estamos caminhando, é um processo inverso, né? A gente vai envelhecendo aqui e vai se tornando mais novo. Ou seja, nós estamos chegando ao. É um gráfico cruzado. Nós estamos mais perto. Hoje nós estamos um dia mais perto da glória do Senhor. Nós estamos mais novos até, né? Mais novos, ó. Eu tô ficando mais velho, mas eu tô ficando mais novo, porque eu tô chegando perto. Eu tô chegando lá, entendeu? É um gráfico cruzado, né? Muito bem. Vamos continuar aqui. Já estamos terminando, tá, pessoal? O poder
dar o poder das circunstâncias. Vamos ler Romanos 8, 38 e 39. Alguém pode abrir e ler Romanos 8, 38 e 39? Alguém pode ler aí? Vou ler aqui, Sérgio. Pode ler. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto, ele nos traz paz, nos traz tranquilidade, segurança, porque nada pode nos separar do amor de Deus. A gente tem a tendência muito grande de a gente se atemorizar frente às situações da vida, às dificuldades da vida, frente aos desafios, frente às derrocadas, frente às perdas, né? E a gente se atemoriza, a gente acaba vivendo uma vida que se parece muito com as pessoas do mundo, do temor, de medo, medo até da morte. E olha, o texto ele traz que logo no começo, estou bem certo que nem a morte, né, nem a vida, ou seja, as coisas dessa vida aqui, nem os anjos, olha, ele já foi para outro plano, o plano dos seres espirituais, nem os principados, né, nem as coisas do presente, ou seja, as circunstâncias dessa vida, nem do porvir, nem do que está para vir, nem os poderes, aqueles grandes poderes que se constituem aqui nesse mundo, né? Nem a altura, nem a profundidade, a dicotomia, né? A discrepância, né? A diferença entre um e outro, nem a altura, nem as coisas que são de mais, nem as coisas que são de menos, né? Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é segurança. É segurança. Isso nós temos que entregar às pessoas, nós temos que demonstrar, nós temos que mostrar que isso faz parte da nossa vida. Nós estamos seguros em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então as circunstâncias não têm poder na nossa vida. Nós somos influenciados pelos desejos do nosso próprio coração, nós somos enganados pelas coisas que passam na nossa mente. E a gente acaba se deixando levar por essas ideias que nos influenciam, né? E as circunstâncias, elas podem fazer isso conosco, né? A gente não pode negar, né, que vamos ter sofrimento, né? Mas a gente tem que desejar falar sobre isso com Deus, né, que nos ouve. Lembrando sempre sobre as promessas que Ele fez, né? E que Ele é fiel a essas promessas, a Ele mesmo, né? Para crescermos em confiança dele. As circunstâncias podem tornar a vida mais fácil ou mais difícil. E elas podem demonstrar coisas escondidas no nosso coração. É verdade. Elas podem demonstrar coisas escondidas no nosso coração. As circunstâncias, elas podem aclarar coisas que já estavam lá, né? Nós vemos tantos irmãos. Hoje a devocional, né? Quem faz parte do grupo de devocional lá que eu envio, hoje a devocional ela tratava daqueles que pareciam uma coisa, mas eles não eram. Pareciam crentes, né?
E o texto lá, deixa eu até ver aqui, o texto lá em Atos, né? Deixa eu ver certinho o texto aqui, que é em Atos 19, de 11 a 20, né? Aí, o versículo 15, ele fala assim, ó, e o espírito maligno, né? Porque tinha alguns judeus que estavam, os filhos de Seva, estavam expulsando demônios das pessoas, né? E o espírito que estava nas pessoas falou assim, ó, e o espírito maligno respondeu aos filhos de Seva, Jesus, porque eles expulsavam em nome de Jesus e em nome de Paulo, né? Jesus eu conheço, o espírito falou. Paulo, eu sei quem é, mas vocês quem são? Ou seja, o espírito está falando assim, vocês não são nada, vocês são enganadores. Vocês são enganadores. E muitas vezes as circunstâncias da vida, elas acabam esclarecendo quem é joio e quem é trigo. Infelizmente. Quantos irmãos passaram no nosso meio, pareciam como nós. Eles pareciam crentes, eles até pregavam, eles até falavam. E vieram as circunstâncias, e as circunstâncias demonstrou que realmente estava no coração deles. É lamentável isso, irmãos. Né? Então, essas circunstâncias, elas têm poder sobre aqueles, e elas devem ter poder somente sobre aqueles que não são de Cristo, não nós. Porque esse texto que nós lemos, ele deixa muito claro que nada pode nos separar do amor de Deus. Então não tem circunstância, não tem problema nenhum nessa vida que vai poder nos separar desse Deus maravilhoso. Né? Acabamos descobrindo que o nosso coração é pior do que imaginávamos. Isso nós acabamos descobrindo realmente, porque nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus, e a gente precisa fazer morrer esse velho homem que está dentro de nós. Todo homem tem um adúltero dentro de si. É só alimentar que você vai adulterar. Todo homem tem um assassino dentro de si. Tem um ladrão, tem um corrupto. É só alimentar que ele vai aparecer. Entendeu? Então, devemos dar ouvidos à interseção entre a vida e o coração. Intersecção. É entre, tá? Entra. Intersecção entre a vida e o coração, tá? Não é interseção, é intersecção, tá? Tem uma figura aqui, ó, que ela vai mostrar, ó. Deus sobre todas as coisas, aí nós temos de um lado as emoções, de outro lado as circunstâncias e no meio o coração. Todas essas coisas, elas se relacionam, elas influenciam o nosso coração. As nossas emoções, elas partem de dentro do nosso coração. As circunstâncias, elas influenciam o nosso coração. E Deus está sobre tudo isso. Então Deus controla todas as coisas. Então se somos dele, essas circunstâncias, elas não vão fazer diferença na nossa vida. Se estão fazendo diferença é porque nós não estamos olhando adequadamente para a luz, para o brilho da luz da cruz de Cristo, para a beleza da luz de Cristo. E o inimigo está ofuscando essa luz na nossa vida. Vamos lá, gente. Algumas das nossas lutas podem ser claramente identificadas nas escrituras, mas nem sempre encontramos resposta para problemas muito específicos. A Miriam, ela vai me corrigir aqui desses erros de gramática e português aqui, viu, Miriam? Depois você me corrige aí, tá? Ela escreveu aqui. Deixa eu ver. Eu não consigo ver aqui. Não consigo ver. Consegui. Deixa eu ver aqui. Pelo meu amigo Douglas. Puxa, o negócio é, nós não vimos aqui o Douglas, hein? A oração do Douglas. E ela falou, ela deu risada, tranquilo.
Desculpa, depois a gente ora no final pelo Douglas, tá? Ah, quando nós estamos passando por tribulação, pelo nosso deserto, e o povo de Israel passou por um deserto de 40 anos e tinha uma razão de ser, né? Nós temos dificuldades de enxergar claramente nas escrituras o que acerca do nosso problema. Muitas vezes nós passamos por isso, e quando isso acontece, uma coisa nós precisamos estar certos, ou ter certeza. Lá no texto, conforme o texto de Romanos 8, já estamos em Romanos 8, porque a gente leu 8, 38, 37, 38 e 39, né? Vamos lá para Romanos 18. Porque para mim, Paulo dizendo, né? Para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, ou seja, se a gente for fazer referência aqui, a gente não vai conseguir, ou seja, a gente não pode não pode elevar ao nível, a gente comparar uma coisa do que está preparado para nós, do que nós vamos viver eternamente, com as dificuldades, né? Os problemas que a gente vive aqui. Poxa, os problemas estão tão grandes e alguns crentes têm a tendência de elevar esse lado aqui, ó. Não, né? Os problemas são inúmeros, são muito grandes, eu não consigo entender o porquê que está acontecendo tudo isso comigo e tal, e fica ralhando, né? Coração peludo. E coloca aqui embaixo a beleza daquilo que está preparado para nós. Se a gente viver todos os dias na esperança de que o céu, né? A nova Jerusalém, junto com Cristo, onde nós estaremos com todos os nossos irmãos um dia. Se a gente viver todos os dias baseado nessa promessa, a nossa vida vai ser diferente. O nosso dia a dia vai ser diferente. Os problemas que a gente vai enfrentar, os desafios inesperados, né? Os terremotos, os abismos que são colocados diante de nós para nos provar, a gente entender que isso colabora para o nosso bem, porque nós estamos sendo tratados para chegar lá. O dia que a gente entender isso, a gente vai conseguir viver melhor aqui nesse mundo. A gente vai conseguir ser mais feliz. Não totalmente feliz. Para mim, eu sempre falo, todo dia de manhã, eu vou perguntar, como é que você está? Vamos dizer que está quase excelente. Não vai estar excelente nesse mundo. Não vai. Não é? Mas está quase. Está quase. Então, qualquer outro problema que a gente passar nunca vai poder ser comparado com a glória a ser revelada a nós em Cristo Jesus. Isso muda todo o sentido do nosso esforço em valorizar demais esses problemas que a gente passa, esquecendo o que nos espera. Se a gente esquecer o que nos espera, isso muda. E a gente não vai conseguir ajudar as pessoas. A gente não vai conseguir demonstrar isso para os nossos irmãos. Vamos lá. Porque para mim, Romanos 8, 18 eu já li, né? Seguindo aí, terminando. Antes de amar o que sofre, devemos amar a Deus em primeiro lugar. Isso é uma questão muito comum, né? As pessoas aderirem aos trabalhos sociais, os comunitários, né? Ajuda as pessoas necessitadas, demonstrando compaixão por aqueles que necessitam de ajuda, né? Muitas vezes a ideia de ajuda a necessitados adentra nas nossas igrejas, né? Adentra a nossa realidade, né? Que não deixa de ser uma coisa boa, uma coisa louvável, mas que em alguma medida,
né? Alguém pode realizar, né, esses trabalhos sem ter a prioridade correta, entendeu? Porque não é a questão do social, né? O sucesso de uma ação de auxílio, ele está no amor a Deus, primeiramente. Nós devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, né? Essa é a diferença entre o crente, né, e o ímpio que faz ação social. Essa é a diferença. Nós precisamos reordenar as nossas prioridades. A gente precisa entender corretamente o sentido das coisas. Se nós não andarmos com Deus, nós não vamos ter força para amá-lo e servi-lo. Entendeu? Então, olha só, se não investirmos no nosso relacionamento com Deus, não teremos forças para ajudar aos que sofrem. Então não adianta a gente querer ajudar as pessoas se a gente não investir no nosso relacionamento com Deus. Né? Opa! Tá. Se você não estiver andando com Deus, não terá nada substancial para ajudar o seu amigo que está sofrendo. O grande problema de crentes que vão aconselhar, a grande dificuldade é encontrar um texto bíblico ou ter domínio na palavra de Deus para entregar um texto bíblico na hora que o irmão está passando por dificuldade. Porque às vezes a gente fala de nós mesmos. Não, fala do conceito. Olha, não, é assim mais ou menos. Mas cadê o texto bíblico para sustentar essa sua palavra? Entendeu? Então nós precisamos dominar a palavra de Deus. Ok? E finalizando, o último aí nós precisamos ter uma nova afeição. O escocês Thomas Chalmers, no seu sermão, ele falou assim: o poder exclusivo, né, o poder expulsivo de uma nova afeição. Esse é o sermão dele, o poder expulsivo de uma nova afeição. Disse que ninguém nunca mudou um hábito apenas por tentar mudar esse hábito. Você não consegue lutar contra o pecado, como a ira, a amargura, apenas dizendo, eu não quero mais me sentir desse jeito. Então a gente não consegue isso, né? O nosso coração, ele é constituído de tal maneira que a única forma de despojá-lo de uma afeição antiga é pelo poder expulsivo de uma nova afeição. Ou seja, a nova afeição expulsa a afeição antiga, né? Essa nova afeição só encontramos em Jesus. Ele é a fonte da força que necessitamos para mudar o nosso sentimento, visto que recebemos um novo coração através da fé, na morte e ressurreição de Cristo. Como poderíamos ter menos esperança? Se nós recebemos esse coração, como nós podemos ter menos esperança? Nós temos que ter mais esperança. Essa nova afeição, ela tem que expulsar a velha afeição. Nós temos que nos parecermos, né, mais com Cristo. Nós temos que espelhar a luz de Cristo, nós temos que refletir a luz de Cristo. Nós não temos luz própria, nós refletimos a luz de Cristo, porque Ele invadiu o nosso coração e essa afeição, a velha afeição precisa ser expulsa. Ontem eu estava chegando, né? Chegando em casa com o carro, aí entrei na rua de casa, tinha um carro meio atravessado assim, de um vizinho lá, e ele manobrando o carro, e eu percebi na feição dele que ele era uma pessoa que bebia, que bebe. Ele é uma pessoa vermelha, com aquele pescoço vermelho, parece um frango, né? Depenado. A pessoa vermelha assim, ele branco, né?
mas a pessoa vermelha de tanta bebida alcoólica que ingere. As pessoas se afeiçoam àquilo, às suas práticas. E nós tínhamos uma afeição à prática do mundo. E nós precisamos de uma nova afeição. Nós precisamos nos parecer com Cristo. Nós precisamos ter essa afeição. E a velha afeição, né, precisa ser expelida, precisa ser expulsa, né? Jesus, ele é a fonte da força que necessitamos para mudar o nosso sentimento, né? Temos que lembrar de amar os que sofrem, não porque eles fizeram algo por nós, mas por causa do que Cristo já fez por nós. Somente quando entendermos o que Deus fez por nós é que seremos capazes de ajudar aos outros. Então, não adianta a gente ter o nosso entendimento, nosso entendimento ainda não sustentado no entendimento correto a respeito do que Cristo fez por nós e tentarmos ajudar as pessoas se a gente não conseguir passar isso para eles. Entendeu? Nós estamos terminando. Então, não podemos mudar. Olha, os meus netos chegaram aqui, então estão gritando aí. Não podemos mudar os nossos hábitos apenas tentando. Não é assim que nós vamos conseguir. A afeição antiga só pode ser mudada com uma nova afeição. Se você não possui forças para amar os que sofrem, apenas tentar não é a solução. Terminando, vamos ler aí. Paulo fala da nova afeição em Efésios 4:28. Efésios 4:28 e a gente termina aqui. 4:28. Eu vou ler aqui, tá? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Isso só é possível em Cristo, em 1 Pedro 1:13-22. Enquanto abrimos aí, o que Paulo falou aos Efésios, esse último texto, como é meio longo, eu vou deixar para os irmãos lerem, mas o que Paulo fala assim, ó, aquele que furtava não furte mais, ele não falou assim, ó, se você furtava, você tem que parar de furtar. Tem que parar de furtar. Beleza, resolveu a questão. O ímpio pode parar de furtar. Entendeu? O ímpio pode parar de furtar. Ele pode fazer isso. Ele pode ter forças para fazer isso. Ele pode parar de adulterar. Mas e aí? Basta simplesmente parar de fazer? Não. O que ele fala é o seguinte: antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para o quê? Qual o propósito? Para ajudar aos necessitados. Esse é a nossa obrigação, o nosso propósito maior. Nós temos que ajudar a quem necessita, ajudar os necessitados. E precisamos também de ajuda quando carecemos dessa ajuda. E sermos humildes em receber essa ajuda. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos chegando ao final do ano. E talvez a gente tenha só mais uma aula com vocês, mas eu gostaria muito de agradecer durante todo esse ano, durante todo esse tempo que vocês estiveram conosco. Tá certo? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E a gente precisa realmente... A gente precisa... Deixa eu só tirar aqui. A gente precisa realmente fazer com que a nossa afeição, a nossa aparência, aquilo que nós apresentamos como marca evidente do que Cristo fez por nós, que ela seja visível. Tá certo? Quando João Batista estava lá batizando no Rio Jordão, ele falou assim: o machado está posto à raiz. Aquele que não apresentar
fruto digno de arrependimento será cortado e lançado ao fogo. Muitos já aconteceu isso com muitos que passaram pela nossa igreja. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, da vida destes. Porque nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós carecemos da misericórdia dele. Que Deus abençoe. Vamos abrir